Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E hoje quero conversar com vocês sobre a real possibilidade do Golden State Warriors dar muito trabalho durante a pós-temporada, principalmente após a chegada do Jimmy Butler. Eu sei que, na visão de muitas pessoas, a chegada dele no Golden State não quer dizer muita coisa, porque ele nunca foi campeão, mas eu venho trazer alguns argumentos aqui que pode convencer do fato do Golden State Warriors estar diretamente brigando para título nessa temporada. E se você está chegando por aqui agora, verifique sua inscrição, ative o sininho e deixa o like se você gostar de notícias, rumores e opiniões a respeito do mundo da NBA. Se você já é antigo no canal, você já deve fazer isso porque você é um lindo e linda deste meu canal. Agora sim, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Se você é torcedor do Golden State Warriors, você já deve estar um pouquinho enjoado do que aconteceu na temporada passada, na temporada retrasada, principalmente após o título de 2022, o time acabou oscilando bastante os aproveitamentos, chegando na pós-temporada, parece que o time não tinha profundidade suficiente, saída do Jordan Poole, aí o Klay Thompson, que não é mais o mesmo, ele forçando arremessos, e logo em seguida o time ficou num limbo ali, parece que estava preso, sem conseguir quebrar a barreira de disputar partidas de frente contra times realmente competitivos, de passar aquela barreira do play-in. Tivemos um play-in do ano passado super pegado contra o Sacramento Kings e, cara, cá pra nós se espera um pouco mais do time da Ponte Dourada devido à história que eles têm, né? 4 títulos, título recentemente em 2022, a dinastia ali que foi durante o período de 2010 até 2020, os caras conquistaram 3 títulos ali quase que em sequência. E agora, depois de todos os tumultos que o Draymond Green causou, que a saída do Jordan Poole causou, que a saída do Klay Thompson causou, o Golden State Warriors voltou aos trilhos. E por que ele voltou aos trilhos e pronto para brigar durante a pós-temporada? Vindo aqui para a tela do meu PC, você pode notar algumas coisas, como por exemplo, estamos diante do elenco do Golden State Warriors dessa temporada. E temos alguns nomes que já são figurinhas carimbadas, jogadores que já têm uma experiência maior durante os playoffs. Eu coloco aqui Kevin Looney, não tem nem como falar da Jararaca, o Draymond Green, que é um cara que causa um impacto gigantesco, principalmente defensivo, e o Gary Payton II. Fora esses 4 jogadores, que de todos eles o que mais entrega pontuação é o nosso mano Stephen Curry, o time ficava dependendo muito de jogadores que também não geraram muitos resultados durante os playoffs, ou então são muito inexperientes quando chega a pós-temporada. O Buddy Hield, que ele teve um início absurdo no Golden State Warriors, né, matando 50% dos arremessos de 3 quando o Stephen Curry estava machucado, mas depois acabou estabilizando, caindo no aproveitamento, agora ali ele ficou meio que num equilíbrio agora. E infelizmente ele também é muito inexperiente nos playoffs, ele tem apenas 4 partidas de pós-temporada em toda a sua carreira, ele já tem 31 anos de idade. Temos o Moses Moody, temos Brandon Podziemski, Trayce Jackson Davis, Jonathan Kuminga, Gui Santos, são todos inexperientes, têm muito pouco tempo de playoff, muita pouca bagagem de pós-temporada. O Brandon Podziemski, por exemplo, só jogou o play-in do ano passado, enquanto isso o Moses Moody e o Jonathan Kuminga têm tipo umas 10 partidas de pós-temporada, que eles nem foram tão utilizados assim pelo Steve Kerr, porque não confia nesses guris, e ainda mais o Quentin Post, que chegou como uma solução para posição de pivô, reboteiro, 2,13 metros de altura, um cara que tem 40% de aproveitamento para 3, muito bom, muito bom. Uma das melhores escolhas de segunda rodada, com toda certeza, escolha de número 50 e todos. Mas ainda assim, o Steve Kerr vai confiar em colocar o Quentin Post muita minutagem nos playoffs? Não. Então tudo mudou quando chegou, a gente vai ter que falar dele, né? Jimmy Buckets. O Jimmy Butler, querendo ou não, ele revolucionou como o Golden State Warriors estava prevendo que encerraria essa temporada. E se você olhar, as médias dele não são tão expressivas, porque as médias dele estão abaixo das médias dele casuais de temporada regular. 17,2 pontos, tem aquele período no Miami na qual ele estava até se recusando a arremessar, né? 5,5 rebotes, 5,3 assistências melhorou. 49% de quadra, 31 para 3, 84 de lance livre. E se você achar, tipo, nossa, essas médias são combinadas Miami e Golden State, a média dele no Golden State tá melhor? Não, tá praticamente a mesma, inclusive arremessando pior para 3, tá tipo 29%. Só que o impacto que o Jimmy Butler causou nesse Golden State Warriors, elevando o nível de experiência nesse elenco, é algo assustador. Porque o Jimmy Butler, diferente de outros jogadores, que são assim, estrelas, que são jogadores conceituados, jogadores referência, ele não precisa ficar muito tempo com a bola na mão para ele ser muito produtivo. Ele joga fora da bola, ele faz corta-luz com muita eficiência, que gera espaço para os companheiros. Quando ele decide pegar a bola e colocar embaixo do braço, por mais que ele não seja uma grande ameaça para 3, os times vão acabar dando um pouco mais de espaço para ele. Quando ele vai em direção ao aro, normalmente porque ele é forte, porque ele é atlético, porque ele ainda tem uma noção de finalização excelente, os times se preocupam na hora da dobra. E essa vacilada na dobra, tem outros jogadores no Golden State que arremessam bem. Tem outros jogadores no Golden State que se movimentam bem sem a bola. Então a habilidade de passe dele, por mais que ele não seja o Luka Doncic, o cara não é o Nikola Jokic passando a bola, é o suficiente para ele ter 5 assistências por partida, que faz com que ele gere pelo menos 10 pontos
ofensivos só passando a bola, fora as movimentações dele sem a bola, ele mesmo finalizando. E diferente também de outros jogadores que têm um volume muito grande no jogo, assim, ele tem poucas tentativas de quadra. Se você der uma olhada aqui, ó, nesse gráfico, ele tem aproximadamente 11 arremessos por partida. Ele tem a metade da quantidade de arremessos tentados que o Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo. E esse impacto que o Jimmy Butler trouxe, além da experiência de elevar o nível dos seus companheiros em volta dele, que eu tava muito preocupado com questão de espaçamento, eu achava que não seria o melhor fit ao lado do Stephen Curry, mas eu estava errado porque quanto mais espaço você gera jogando dentro do aro, mais arremessos para 3 você facilita para o melhor arremessador de todos os tempos. E o Golden State ainda foi tão inteligente em trazer o Buddy Hield, que é um especialista de arremesso, e agora o Brandon Podjemski voltou a matar a bola para 3, pelo menos nos últimos jogos que eu assisti do Warriors, ele estava convertendo bastante arremesso, vai ajudar bem no espaçamento da quadra quando o Jimmy Butler estiver nela. E outra, o Jimmy Butler é um excelente cavador de faltas. Eu sei que esse termo tá um pouquinho cansado, a rapaziada tá pegando bastante no pé do Shai, só que essa qualidade, se não for excessiva com flops e tudo mais, é uma qualidade boa, porque você força a defesa a fazer o que ela não quer. E o Jimmy Butler é um excelente cobrador de lance livre, rapaziada, 84,1%, que tem uma média de cavar pelo menos 4 faltas por partida e tem aproximadamente 8 tentativas de lance livre por noite. Sem falar que ele, mesmo estando com a idade um pouquinho mais avançada, ele é um excelente defensor. Eu vi no jogo contra o Lakers, ele tava marcando diretamente o LeBron, então ele consegue causar um impacto muito grande também na parte defensiva. Desde a sua chegada, inclusive, o Draymond Green agora tá sendo cotado para a corrida de defensor do ano. Esse é o nível de defesa que um cara como o Jimmy Butler consegue prover num time como o Warriors. E eu, sinceramente, acho que o Jimmy Butler ele é pouco respeitado pelo quanto ele já entregou nas equipes que ele passou. Todas as equipes que tivemos o Jimmy Butler, ele fez algo semelhante com o trabalho que o Chris Paul fez nas equipes que ele passou, elevando o nível da equipe, trazendo mais vitórias, fazendo a equipe performar melhor, por mais que ele, mesmo tendo o apelido de Jimmy Buckets, não faça tantas cestas assim. O time em volta dele, quando ele tá na quadra, faz mais cestas. Ele faz meio que o papel do Draymond Green, só que sem tomar tanta suspensão, sabe? Então, esse cara, na pós-temporada, além dele elevar o nível de jogo dele, por ele ter mais participação, ficar mais tempo em quadra e precisar que ele pontue mais, ele é tudo que o Golden State Warriors precisava. Uma segunda voz na liderança, um cara que consegue prover tudo aquilo que o Stephen Curry tem um pouquinho mais de débito, né, por causa da altura, por causa da força, por causa do estilo de jogo. Agora, concluindo o raciocínio que eu comecei de ele elevar todos os times que ele passou, ele realmente elevou o nível do Minnesota Timberwolves quando ele passou por lá, elevou o nível do Philadelphia 76ers quando ele passou por lá, elevou o nível do Miami Heat, levando os caras até 2 finais de NBA quando ele estava por lá. E agora, o retrospecto que ele tem, o recorde dele desde que ele chegou no Golden State Warriors são 22 vitórias e 7 derrotas. E dessas 7 derrotas, uma delas, ele nem estava em quadra. Essa aqui, ó, did not dress. Ele não estava vestido. Então vamos colocar que é 22 vitórias e 6 derrotas com ele jogando, com ele tendo alguma minutagem de quadra. Você pode também notar que tem algumas vitórias, assim, não tão expressivas, como, por exemplo, ele pegou aqui uma sequência de Brooklyn Nets, pegou Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, que é um pouquinho underdog, mesmo tendo DeMar DeRozan e Zach LaVine lá. Mas, velho, ganhou de time grande, como o New York Knicks. Opa, essa aspas eu tive que colocar, tá? Desculpa. Ganhou do Milwaukee Bucks mais de uma vez. Ganhou do Memphis Grizzlies, do Los Angeles Lakers. Ganhou do Denver Nuggets, perdeu para o Houston Rockets. E nas últimas partidas ganhou uma do Phoenix e perdeu a última com o game winner do Harrison Barnes para o San Antonio Spurs. Mas concluindo a ideia, realmente o que o Golden State Warriors precisava era de uma segunda estrela. Eu tinha um pouco um sentimento que eles já tinham as peças que precisavam e que o Jimmy não ia causar tanto impacto assim, mas eu estava completamente errado. O Jimmy Butler é um excelente jogador. Ele causa diretamente um impacto extremamente significativo nesse time. E neste momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o Golden State Warriors está empatado com o Los Angeles Lakers como o quarto time favorito para ser campeão da NBA nessa temporada. Atrás apenas de Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e empatado como o quarto time ao lado do Lakers, na frente de um time como o Denver Nuggets, que também, para mim, neste exato momento, eles perderam um pouco da credibilidade na pós-temporada após a troca de técnico tão em cima da hora para chegar nos playoffs. E se de alguma forma o Jimmy Butler nessa temporada ganhar o título da NBA, que acho que é a única coisa que falta no currículo dele, ele nunca foi um cara que caçou muito o prêmio de MVP, eu acho que aí sim ele vai ser mais respeitado. E tudo pode acontecer nos playoffs, né, rapaziada? Teve corrida dos playoffs aí que os times que foram passando pegaram jogadores lesionados nos times adversários em todas as rodadas, então, pô, nunca se sabe. E aí, qual que é a sua opinião sobre o Golden State Warriors para esses playoffs de 2025? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, lembra de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações para receber tudo em primeira mão, que ajuda muito o meu trabalho. E se você tem os objetivos de modificar o seu
seu corpo, de entrar no shape, de ter uma autoestima melhor, de ter um acompanhamento personalizado nos seus treinamentos, eu venho aqui disponibilizar para vocês o projeto que eu estou inserido, que é a Brutal Legacy. Eu preciso de apenas 1 hora do seu dia nas próximas 4 semanas e eu prometo que eu vou te entregar um resultado real com questão a perda de peso, hipertrofia ou então desempenho no seu esporte. Eu tenho um profissional incrível junto comigo nesse projeto e se você clicar aqui no primeiro link do comentário fixado, você já vai ser redirecionado para conversar diretamente com ele e ele vai trabalhar nos seus objetivos. Então entre agora nesse projeto que eu também faço parte e mudou muito o meu condicionamento físico. Eu consegui perder 14 quilos nos últimos 6 meses. E a Brutal Legacy tem um impacto gigantesco nisso. Então por hoje era isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Lately I've been defending me, 'cause take a look around, motherfucker, everyone's digging me. I live in a constant state of fear.